Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 23 de junho, o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 7, versículos do 15 ao 20, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje no Evangelho faz uma exortação à vigilância. Jesus no Evangelho fala sobre os falsos profetas. Jesus vai dizer: cuidado com os falsos profetas. E é muito interessante quando Jesus fala da forma como se apresentam os falsos profetas. Quando se usa a expressão falso profeta, é porque o falso profeta ele se apresenta como profeta. Se veste como profeta, fala como profeta, tem aparência de profeta. Essa é a grande questão. Ele aparenta ser profeta, mas na verdade não é. E como é que a gente sabe que não é? Jesus está dizendo no Evangelho: pelos seus frutos. Pelos seus frutos vós os conhecereis. O profeta, verdadeiro profeta, é aquele que fala em nome de Deus. O profeta é a boca de Deus. O profeta é aquele que não fala por si mesmo. Fala por Deus, em nome de Deus. Transmite uma palavra que não é sua, que não é fruto da sua razão, da sua inteligência, daquilo que se pensa, que acha que é certo ou verdadeiro. Não. O profeta é a boca de Deus. A sua missão é transmitir a palavra que é de Deus, que não é sua. Que não é sua. Essa palavra vai chegar aos corações, alguns vão acreditar, acolher, outros vão rejeitar. Até por quê? Porque muitas vezes o profeta é rejeitado. O profeta é rejeitado muitas vezes porque aquilo que Deus pede para ele falar não é do agrado de muita gente. O profeta não é um homem que agrada as pessoas, não. Ele é um homem que transmite a palavra de Deus. E essa palavra, muitas vezes, não encontra acolhimento no coração das pessoas. Por isso que o profeta é rejeitado, o profeta é perseguido e às vezes até morto. Mas o profeta é fiel à palavra de Deus. Se Deus está pedindo para ele transmitir, para ele falar, ele fala. Agora, voltando para os falsos profetas. Jesus vai dizer aqui no Evangelho: eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. O falso profeta, ele não apresenta Jesus. Ele apresenta a si mesmo. O centro do seu ensino, do seu ensinamento, da sua pregação, não é Jesus. É a si mesmo. Na verdade, ele quer chamar a atenção de todos para si e não para Deus. O falso profeta é aquele que, embora falando da palavra de Deus, falando de Jesus, falando de Deus, na verdade, é uma pessoa interesseira. É uma pessoa que tem interesse. O seu interesse não é tornar Jesus conhecido, não. Na verdade, o seu interesse é se beneficiar. Se beneficiar do povo.
se beneficiar das pessoas, tirar proveito através do ensino, através de uma pregação, tirar proveito para si mesmo. Isso é ser falso profeta. E mais, o falso profeta é aquele que fala para agradar. É uma das características do falso profeta. Por exemplo, estamos vivendo esse tempo de pandemia. Muita gente morrendo, 500 mil mortes. Então chega o falso profeta, o que ele vai dizer? Pare de sofrer. Venha para a minha igreja. Pare de sofrer. Aqui você não sofrerá. Aqui você será próspero. Aqui Deus vai te abençoar. Cuidado. Cuidado. E o problema, além do falso profeta pronunciar mentiras, falar coisas que Deus não pediu para falar coisas que até mesmo são contrárias ao ensinamento de Jesus, além de ter o lado ruim do falso profeta, a maldade do falso profeta, muitas vezes também do lado do povo existe um problema. Porque às vezes também o povo não quer dar ouvidos ao profeta de Deus. Muitas vezes o povo, muitas pessoas, preferem dar ouvidos àquele ou àquela que fala aquilo que a pessoa quer ouvir. Muitas vezes é isso, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa está na missa e de repente, diante da pregação do padre, a pessoa se sente incomodada. Por quê? Porque aquela pregação mexeu com a pessoa e mostrou em que a pessoa precisa mudar. E na verdade é Deus mostrando para a pessoa onde ela precisa mudar, em que ela precisa ser transformada, em que ela precisa de conversão. Muitas vezes, na Santa Missa, Deus revela muito isso. Deus revela muito isso. Só que essas pregações, para muita gente, não são boas. Tem gente que sai da missa dizendo assim: eu não gostei da pregação do padre hoje. Mas por quê? Porque incomodou. Porque chamou a transformação. Porque chamou a conversão. Aí quando chega outro que fala coisas que são agradáveis de se ouvir, como por exemplo, pare de sofrer, Deus vai fazer você prosperar, Deus, enfim, e promete mundos e fundos, a qual dos dois a pessoa vai sentir mais vontade de seguir? Aquele que promete parar de sofrer. Aquele que diz que crê em Jesus, viver a fé, significa que Deus vai nos livrar de todos os sofrimentos. Meu povo, é por isso que Jesus está dizendo, cuidado. Essas pessoas falam o que você quer ouvir. O falso profeta é aquele que fala o que você quer ouvir. O profeta de Deus não. Fala o que você precisa ouvir. Em toda missa, meu povo, eu como padre, toda missa, quando vou proclamar o Evangelho, é claro que existe uma oração presidencial, ou seja, uma oração que é própria do presidente, que o padre reza em silêncio, como presidente da celebração. O padre reza em silêncio uma oração antes de proclamar o Evangelho. O padre diz, purificai, Senhor, os meus lábios e o meu coração, para que eu possa proclamar dignamente o Santo Evangelho. Toda missa o padre reza isso. Mas além dessa oração, eu particularmente faço uma outra oração em seguida. E o que eu peço a Deus? Senhor, dai-me a graça de falar aquilo que o teu povo precisa escutar. Toda missa que eu celebro, na hora de proclamar o Evangelho, fazer a pregação, eu peço isso ao Senhor. Dai-me a graça de falar o que o teu povo está precisando ouvir, está precisando escutar. Não o que ele quer ouvir, não o que ele gosta de ouvir, mas de fato o que Deus quer falar. Que o Senhor nos livre dos falsos profetas. Que o Senhor nos livre dos erros.
Que o Senhor nos dê sabedoria e o discernimento dos espíritos para sabermos identificar aquele que é o profeta de Deus e aquele que é falso profeta, que embora falando de Deus, da palavra de Deus, mas está ensinando tudo errado. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.